Oi pessoal, tudo bom com vocês? Oi gente, como vocês estão? Beleza? Espero que vocês estejam bem. Aqui, graças a Deus, tudo bem. Então, gente, nós resolvemos fazer esse vídeo para esclarecer várias dúvidas. Então, fizeram muitas perguntas e o pessoal está perguntando por que a gente colocou a casa no alto, por que é casa container, quanto custou. Então, a gente vai estar falando sobre essas perguntas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai responder para vocês, por que a casa no alto? Porque pessoal, para aproveitar também a casa no alto por causa da vista. A vista é melhor, né? No alto é uma vista boa. E aproveitando também que está no alto, aproveitar a parte de baixo também, para fazer alguma coisa na parte de baixo, tipo uma área gourmet, para aproveitar, porque a laje nós já tem. A laje praticamente nós já tem, que é o container. Então, só para aproveitar também a parte de baixo. Mais alguma coisa sobre isso? Não Não? só. Então acrescentando, gente, isso que ele falou, isso é uma coisa muito legal, porque você tem ali 60 metros de lajes, né? Se você for colocar laje, né? Você tem 60 metros de laje ali. Então dá para fazer algo bem legal. A gente está ainda conversando sobre, né, o que a gente vai fazer ali, mas é muito interessante. Esse foi um motivo bem forte mesmo que a gente resolveu colocar no alto. Então, gente, você tem ali também a vista, como a Dilce comentou, e eu pensei muito quando foi colocar no alto. Eu queria muito. Você vai sair da cidade pro sítio, né? Você não pode, é claro que você não pode chegar lá e ficar com essa frescura de achar que você está na cidade, não. Mas a gente tem que fazer o melhor possível para você não sentir tanto, né? Então, uma das coisas que eu gosto dela estar no alto é isso. Por quê? Porque tem cobra que sobe e tal, mas a gente sabe que é mais difícil, né, pessoal? Por quê? Porque uma casa no térreo é bem mais fácil. Porque se você deixou a porta aberta um pouquinho, tanto que eu tenho uma amiga lá que ela não deixa a porta dela aberta. Por quê? Porque medo de entrar alguma coisa. E naquele caso ali não. A gente fica tranquilo, né, Dilson, em relação a isso. Aparece de vez em quando uma aranhinha, uma coisinha assim, aparece, mas gente, é difícil. Então um dos motivos que eu optei pela casa no alto é isso daí. Outra coisa, também a casa no alto, é porque eu gosto de deixar as janelas do quarto aberta sem preocupação. Porque a gente que mora na cidade, o que acontece? A gente tem aquela paranoia de segurança, né? Então, assim, eu não ia ficar tranquila, eu na cozinha, por exemplo, e a janela do quarto aberta, entendeu? Então, se é uma casa térreo, eu já ia deixar fechado. E daí você no sítio, né? Então, é gostoso você ver a casa toda aberta, né? E eu gosto de janelas, muitas janelas, e daí janela para ficar fechado, né? Então, foi esse o motivo também que, no meu caso, eu optei por casa container. A outra pergunta é... A outra pergunta não, casa container não, desculpa, eu me perdi, casa no alto, tá? A outra pergunta é, por que casa container? Porque, pessoal, por causa da praticidade, né? De construir, porque se fosse construir um sobrado, igual a Solange falou, construir um sobrado ia ficar o custo elevado também. Né? E demorado, né, Bastante Dilson? demorado. Então nós optamos pela casa container porque é rápido, prática, né? E vem completa. E você não Vem precisa completa. fiscalizar, né? Não precisa ficar atrás de pedreiro, não precisa ficar procurando servente. Não precisa fiscalizar também eles, né? Exatamente. Então vem pronto, né? Vem pronto, então é prático. É prático, é o que nós queríamos. É rapidez e praticidade, né? Então, gente, o que foi muito perguntado pra gente foi sobre valores. Uma das perguntas foi assim, fica mais viável construir casa container?
fica mais barato, mais caro, eu não me lembro direito, mas sim, é sobre isso que estavam perguntando. Gente, não tem como responder exatamente porque varia muito de região para região. Às vezes aquele acabamento que eu dei lá, às vezes na sua região fica mais caro, né? Então não tem como responder. Ali pra gente, acho que ficaria elas por elas, né, Gilson? Ficaria mais ou menos igual. Igual, mais ou menos. Ficaria elas por elas. Não elevada, tá? Porque se eu digo assim, se fosse pra gente fazer um sobrado, aí com certeza ficaria mais. Sobre o alicerce, pessoal, a gente não conseguiu achar mão de obra na cidade, então a mão de obra do alicerce foi a gente que fez, eu e a Solange, nós que fizemos o alicerce. Ficou bem cansativo, né, Adilson? Ficou. Nossa, foi corrido. Gente, mas a gente cansou tanto. E a gente estava contando, né, que a gente ia achar alguém para ajudar, né? Sim, já tava certo, praticamente certo. A gente contou com isso, gente. Vocês não têm noção, a gente contou. E no final não teve ninguém para ajudar. Não achou mão de obra na cidade. Então nós tivemos que colocar a mão na massa. Aí nós fizemos alicerce, as vigas baldrame, ferro, broco, areia, pedra, cimento, tudo foi acrescentado nesse valor que eu vou passar para vocês, que ficou em volta de R$6.000. Tudo isso que eu falei, sem a mão de obra, né? Sem a mão de obra, só o material, que ficou esse valor. E só para acrescentar, foi em 2023. Então, assim, a gente está passando, né, o valor aproximado de quando a gente fez. Hoje, não sabemos, né? Sobre o guindaste. Se você for comprar uma casa container e for no baixo, dá para você contratar um guincho, né, Dilson? Como a gente optou por deixar essa casa no alto, gente, aí o que aconteceu? Se fosse um lugar baixo, um caminhão muque, ele dava conta, né, de colocar no lugar baixo, né? Mas como era no lugar alto, tinha que ser um guindaste. Aí o que aconteceu? Guindaste, e teve que achar de cidades ali próximas, porque ali mesmo não tinha, sabe que a cidade ali é bem pequena. Aí o que aconteceu? A gente teve que contratar um guindaste que ficou 3.500. Então, esse é mais um custo que a gente teve, porque isso fica por sua conta, né? Quando você compra a casa container, né? Pelo menos lá onde a gente comprou, é assim, dessa forma. E a gente não pagou frete, porque na época é por conta dele, não sei se é ainda, tá? Mas eu acredito que seja, né? Aí a gente não pagou, na verdade, né? Então, gente, agora eu vou estar falando o valor do container, que foi a pergunta que mais fizeram, né? Nós pagamos na época 150 mil no container, né? Nos 2 containers, né? Que é a casa, na verdade, né? E isso daí, como eu disse para vocês, eles colocam, como eu disse, não falei sobre isso ainda. Esse valor, eles deixam a casa lá pronta para você entrar e morar. Né? Só para acrescentar, a empresa é Azul Container, né? Isso, a gente fizemos nessa empresa, Azul Container. Gente, outra pergunta, antes de eu falar o valor do container que estão fazendo, é o seguinte: foi feito lá, veio pronta? Como que eu posso dizer para você? Se fosse um container só, viria prontinho, colocaria ali, eles não iam fazer nada lá. Porém, no nosso caso, que é 2 containers, que vocês veem que é bem ampla, né, a casa, né? Aí o que aconteceu? Eles tiveram que soldar por fora tudo, né? Eles tiveram que unir esses containers, né? Com solda, né, Dilson? Sim. E também eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que colocar o piso, porque não tinha como colocar o piso nos containers, né, separados, né? Então, eles tiveram que colocar o piso ali. O teto também eles arrumaram, porque o teto, né, é de gesso, né? Drywall. Drywall, isso, drywall.
Gesso, drywall, Uhum. a mesma coisa. Né? Aí eles tiveram que unir, né, por dentro também, né, porque por fora eles uniram com solda e tudo, e por dentro eles fizeram, né, O arrumaram até, acabamento, né? deu acabamento, exatamente, daí pintou, sabe? Eles fizeram esse tipo de coisa lá. Na verdade, assim, ali na nossa casa, como eles tinham que colocar tudo, piso e tal, e fazer tudo, todas essas coisas, foi mais ou menos uma semana, né, Deus? Uma semana certinho. E, Segunda-feira acabou no sábado. e daí, gente, como eu falei pra vocês que não choveu ali, né? Foi colocar a casa lá, sair as carretas, desceu chuva. Gente, choveu a semana inteira, né, Dilson? Sim. Eles fizeram todos os reparos, então os reparos, as coisas por fora, eles faziam assim, quando dava aquelas paradas, Dava uma daí treguinha, eles, ó, sabe? Mas e aí os que estavam trabalhando lá dentro continuou trabalhando lá dentro, né? Então, foi isso que eles fizeram lá no local. Gente, deixa eu contar um fato para vocês que aconteceu lá. Acho interessante. Eu falei para vocês que eu queria colocar no alto devido aos bichos, né? Então um dia eu acordei e eu senti assim, sabe quando você sente que tem alguma coisa errada? Aí eu escutei assim um barulhinho na cozinha. Aí eu acordei ele foi lá ver. Gente, um morcego. Mas assim, era um morcego tão estranho, né, Deus? e é grande o bicho. Mas um cheiro, assim, um cheiro ruim. Eu abri a porta do quarto, eu senti aquele cheiro assim forte, sabe? Horrível. E ele pegou e eu fechei a porta do quarto pra ele não vir e ele ficou lá com o morcego lá, sabe? E não tinha energia. E ele pegou e tentando colocar aquele morcego pra fora. Se ele fosse medroso, sabe? Ela abandonou eu, pessoal. Abandonou Daí eu lá com o morcego lá. Se vira com o morcego. falei, ó, se lasque aí que eu tô aqui protegida aqui. Mentira, gente, não foi bem assim não. Eu fiquei de lá me iluminando, né? Mas lembra, quando ele vinha pro lado lá, gente, eu fechava a porta do quarto e deixava ele lá, sabe? Enfim, ele colocou aquele morcego pra fora. Então, assim, só pra ter ideia, pra vocês terem ideia, né? No sítio você acha algumas raridades assim, então a gente tem que meio que ir acostumando, né? Porque senão você vai ficar com medo de tudo, né? Então aí, né, depois, a partir desse momento, nós não deixamos mais nenhuma janela aberta à noite, né, Deus? Aí a gente fecha todas as janelas, porque a gente, né, porque não é meio que perigoso, né, morcego, raiva, esse tipo de coisa, né? Então eu queria contar para vocês, compartilhar essa experiência que a gente teve. E é isso aí, gente. A gente acho que esclarecemos a maioria, né? Acho que a gente não esqueceu nenhuma. Se a gente esqueceu, comenta aí e comenta assim, o que vocês estão achando dos vídeos. A gente não tem muita experiência de gravar ainda, né? Mas a gente vai aprendendo, né? E a gente gostaria que vocês seguissem a gente nessa jornada, porque a gente está formando ali, como vocês viram, só tem a casa, né? E a gente assim, queria muito que vocês fizessem parte desse sonho. É um sonho, é um projeto de vida, né? E a gente queria realmente que vocês fizessem parte, né? E quem não é inscrito, a gente pede que se inscrevam. A gente percebeu que tem bastante gente passando pelo canal, mas que não estão se inscrevendo. E a gente pede para vocês a gentileza para você estar se inscrevendo e seguir a gente nessa jornada. Ajuda a gente aí, pessoal. Dá um like aí, se inscreve no canal. É isso aí, gente. Então, é isso que a gente tinha para passar para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aí do outro lado. Tchau. Tchau, pessoal.